Gênesis, a partir do verso 6, a partir do verso 5. Comecinho da sua Bíblia aí. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, depois 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Vamos orar? Senhor Deus, nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza, fale aos nossos corações, abra nossa mente e nos dê entendimento da Tua vontade para as nossas vidas a partir da Tua palavra. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos hoje num dia muito especial, um dia que não dá para não falar dele, um dia originário de uma palavra do latim, né, que é a palavra impeachment. Ela nasce no latim, é no século XIV que ela migra para a língua inglesa, que vem de impete, do latim, e que no século XIV migra para a Inglaterra, e é no século XIV a primeira vez que essa palavra é usada para se levantar um processo contra um governante. E aí ela passa a assumir essa forma que nós conhecemos como impeachment. Isso é resultado de um mundo corrompido. Nós vivemos num mundo corrompido. O mundo está corrompido, não apenas o Brasil, o mundo todo está corrompido. Talvez no Brasil nós tenhamos o suprassumo dessa corrupção, né? Mas o gênero humano, ele não se importa com o outro. O gênero humano, ele se distanciou tanto do projeto original de Deus, ele se tornou tão egocêntrico, que se ele estiver bem, ele não se importa com o outro. E se ele tiver que matar o outro para viver bem e realizar seus sonhos, seus projetos, ele assim o fará, porque este é o ser humano corrompido. Por isso que nós temos tanta corrupção no mundo. A corrupção, ela é resultado disso, de uma pessoa que quer tanto para ela que não consegue nem compartilhar com o outro. E isso é resultado do distanciamento do ser humano com Deus. Não é uma ideologia ética que vai salvar a humanidade,
O problema da humanidade não é a escolha política equivocada, o problema da humanidade é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. A transgressão da lei é o fato de que o homem quer construir uma agenda onde ele se autodeifica. Ele é o Deus de si mesmo. Ele vive como quer, do jeito que quer, segundo as suas normas, não é? E se tiver que matar o outro para continuar vivendo assim, ele fará. Esse é o problema de Adão, Eva, não é? De Caim quando mata Abel. E a humanidade vem seguindo esse script. Vai continuar corrompida. A única opção, a única maneira da humanidade quebrar esse ciclo de corrupção é tendo um encontro com Jesus Cristo. É mudando a sua vida, nascendo de novo, sendo regenerado pela graça. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para a natureza da corrupção e não apenas para os efeitos da corrupção. A natureza da corrupção é o gênero humano distante do projeto original de Deus. Isso se dá no ambiente político, socioeconômico e individual. Agora, vamos olhar essa história, que é uma história que a Bíblia afirma, as tradições confirmam, a ciência aceita e a arqueologia comprova. Nós estamos falando de um dilúvio. Se você for no interior de Goiás, que não tem mar, você vai encontrar ali fósseis marinhos. Fósseis marinhos. Para chegar em Goiás, você tem que gastar 2 horas de avião, ou 2 dias dirigindo, do litoral. Você abre rochas e encontra fósseis marinhos. O dilúvio aconteceu, é um fato científico comprovado. A ciência pode espernear, os ateus podem achar ruim, pode espumar o canto da boca, mas a Bíblia está dizendo, e é fato. Está aí, para qualquer um ver, comprovar. A Bíblia não escreve mito. A Bíblia é um livro histórico. Ela está contando uma história que aconteceu. O que aconteceu foi um dilúvio. E ela narra a história de um único homem e sua família que, nesse ambiente corrompido, não se corrompeu, que é Noé. E se você acha a vida sua como cristão difícil, imagine se você e sua família fosse a única família cristã do mundo. Parou para pensar nisso? Você acha ruim quando alguém te critica que você é cristão? Você fica sem graça de falar às vezes que é cristão? Ou fica meio temeroso, não sei como as pessoas vão reagir. Agora imagine um mundo tão corrompido, tão violento, em que você e a sua família são os únicos cristãos, os únicos crentes, os únicos que creem em Deus. Como era difícil a vida de Noé. Imaginem, criar filhos nesse universo corrompido, cheio de violência. A palavra violência em hebraico é Hamas. Violência, Hamas. Um mundo perdido em Hamas, em violência. Corrompido, totalmente destruído. E Noé está ali com seus filhos. Imagina Noé falando: meus filhos, eu sei que está todo mundo fazendo errado, mas o certo é esse. Eu sei que está todo mundo corrompido, vive nas orgias do mundo, mas Deus não quer isso. Deus quer uma família assim. Você é a única família do mundo dessa forma. Quantas dores esses filhos de Noé não passaram? Quantas dores os filhos de Noé passaram? Diz o capítulo 4, versículo 17, olha para você ver aí na sua Bíblia, que haviam grandes cidades, né? As cidades já existiam. Capítulo 4, verso 17, diz: e coabitou Caim com a sua mulher, Caim, tá? O mala, né? Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Quem pensou a tal da cidade foi Caim. Então começa a pensar sobre isso, né? Caim. Quando você estiver no engarrafamento, fala: culpa de Caim, né? Quando cair a luz na sua casa, diz: culpa de Caim. Tá? E ele chamou a cidade de Enoque, o nome do seu filho. Havia progresso tecnológico. Olha o verso 22 do capítulo 4. Diz que Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. Aí começa a nascer as espadas, as lanças, né, os objetos. Tanto. Tá certo? Então, é esse Tubal-Caim o mentor de tudo isso aí. Daí,
versículo 5, o texto que nós começamos a ler. E diz que o resultado dessas cidades, desse povo, né, esse povo que agora tem armas na mão, é a maldade. E a maldade se multiplica tanto que era continuamente mal todo o desígnio do coração. O homem, sua agenda da maldade. Às vezes você fica impressionado com as notícias aí, como é que uma pessoa acorda, deita, dorme, acorda de novo, só pensando maldade, só pensando corrupção, só pensando, como é que pode, como é que uma pessoa consegue viver 24 horas sem se importar com o pobre, com o sofredor, com a miséria humana? Como é que uma pessoa pode ter um coração tão endurecido? Porque ele é um filho de Caim. Ele é uma pessoa assim, essas pessoas elas vivem assim. Essa é a agenda, continuamente mal, olha o que diz o versículo 5, todo desígnio do coração, são pessoas que não têm amor nem com a família. Porque se tivesse amor com a família, se preocupava em educar os filhos no caminho do Senhor, mas não tem, o coração é mau, desesperadamente corrupto, como diz a Bíblia, né? E é terrível. E Deus, então, olhando isso, se entristece. Diz o versículo 6, uma palavra mal traduzida no hebraico, eu continuo brigando com a tradução aqui do hebraico, porque não é essa palavra no hebraico, não é a palavra arrepender. Deus não se arrepende. Deus não faz uma coisa e diz, errei, me arrependi. Não existe essa palavra no hebraico. Essa palavra aqui no hebraico significa compadecer, versículo 6. Pode pegar a sua caneta e, se a Bíblia for sua, você pode escrever nela. Por minha conta, né? Então, Deus não se arrepende. A palavra no hebraico é compadeceu. Deus se compadeceu. Compadecer é padecer com. De ter feito o homem na terra. E isso, aí sim, lhe pesou num grau de tristeza no coração. E ele diz, verso 7, eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me compadeço, palavra hebraica usada aí, de os haver feito. Dói em mim, no meu coração. Eu olho e digo, esse homem caminhou para um grau de rebeldia, dentro da liberdade que Deus tinha dado ao homem, que doía o coração do Senhor. E aí ele propõe o caminho da salvação, que é o verso 14, e o caminho da salvação é a construção de uma arca. A salvação para Noé foi a arca. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Noé empreende uma obra, porque Deus chama Noé e diz para ele, Noé, você vai começar a construir uma arca. E a arca é grande, ela tem 135 metros de comprimento, daqui até no final do quarteirão. Ela tem 20 metros de altura, ela tem de largura, 20 metros de largura, 15 de altura. É uma arca grande. Agora vamos pensar, é um caixote. Ela não busca velocidade, ela só busca estabilidade. A construção da arca é uma construção estável. O que eles queriam era estabilidade. Quem está dentro da arca está estável no meio da tempestade. O Senhor está sempre mandando uma mensagem para nós. Né? Lá fora está uma bagunça, mas aqui dentro dessa arca, ela foi construída para te dar estabilidade. Não foi te dar velocidade. Não existe leme, não existe motor, não existe vela, não existe rema, não existe nada. Não tem comandante, não tem marinheiro. Aquela arca é um caixote, tábuas, betume, para não afundar. E aí eu fico pensando, e eu quero que você pense também, em Noé, vivendo num mundo corrompido, no meio do deserto, construindo um barco desse tamanho. E os filhos dele ajudando. Já pensou? Passa o pessoal, olha e diz assim, e aí, o que você está fazendo? Um barco. E o pessoal indo para a balada, passa pelos filhos jovens de Noé e diz assim, e aí, papai mandou fazer barco, hein? Seu pai está maluco. Imaginem a pressão. Você fazer uma coisa que não tem o menor sentido, num lugar que não tem o menor sentido, numa época que não tinha sentido algum, e você é a única família na face da terra. Todas as vezes que você, na sua vida, for empreender uma obra para o Senhor, prepare-se, porque você vai apanhar. O mundo vai passar e vai te criticar. Isso é bíblico. Enquanto você não construir sua arca, o mundo não vai olhar para você, só com crítica. Mas a hora que você começar a pôr a mão na obra, prepare-se.
Mas é esse envolvimento com a obra que leva Noé e seu filho à salvação. Assim como todos nós. Todos nós que estamos aqui hoje somos filhos desse homem. É bom lembrar disso. Somos resultado dessa família. Você e eu. Nós estamos falando da nossa família, dos nossos parentes. Graças a Deus. Né? Até aqueles que não se reconhecem são filhos ingratos, né? E o que é que Deus requer de Noé e de todos nós? Porque o paralelo é evidente. Assim como havia corrupção na época de Noé, existe corrupção hoje. Assim como era duro para Noé e para a família dele ser cristãos num mundo corrompido, é difícil para nós hoje. Só que para ele a porção era muito maior. Né? Se você fizer um cálculo potencial, vai dar a milésima potência. Era muito mais difícil do que é hoje. Então, nós aqui vivemos um pouquinho da experiência que Noé viveu. Um pouquinho da experiência. E o que é que esse homem pode nos ensinar, tendo passado por tão grande experiência? Ele pode nos ensinar, diz o versículo 8 aí, que Deus olha para nós. Que mesmo quando o mundo inteiro nos critica, Deus olha para o nosso coração. Olha o que diz o versículo 8. O Senhor espera que nós sejamos homens e mulheres que buscam viver pela graça do Senhor. Porque Noé achou graça diante do Senhor. O Senhor olhou para ele e derramou graça sobre esse homem. Há uma relação de amor e cuidado de Deus e de fidelidade de Noé com o Senhor. A pior coisa que pode acontecer num ser humano, quando ele ouve o Evangelho, é transformar a graça de Deus em graça barata. É achar que Deus pode ser levado sem compromisso. É, tendo conhecimento do Evangelho, não se envolver com o Evangelho. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E ele entra e sai da comunhão com o Senhor. Isso é a pior coisa que pode acontecer no ser humano. O apóstolo Pedro vai dizer que uma pessoa que conhece a Cristo, mas que vai ao mundo e volta para as coisas de Deus, e tem práticas de uma agenda secular, é o cão que volta para o próprio vômito. Essa é a linguagem bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 1... Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 1, vai nos dizer que quando a graça é derramada sobre os nossos corações, ela nos justifica. Romanos 8, 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos descobrir na Bíblia, em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21, que a arca nossa é Cristo. E que quando nós entramos nesse relacionamento com Cristo, segundo Pedro, né, o apóstolo Pedro vai dizer isso, a graça de Deus, ela nos justifica. E nós descobrimos que nós não somos salvos por boas obras, porque nós somos bonzinhos. Nós somos salvos porque Deus nos amou. E Ele tem projeto para as nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 13. A graça do Senhor... Filipenses 4,13 vai dizer o seguinte, que a graça do Senhor, ela nos fortalece. O apóstolo Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor, é a graça do Senhor. Então, quando nós falamos que Noé achou graça diante do Senhor, nós estamos reconhecendo que ele foi justificado pela fé no Senhor, que ele foi fortalecido pela fé no Senhor, e a graça do Senhor o consolava. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 16, fala sobre a graça que consola. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 16, diz assim, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então, quando a Bíblia diz assim, Noé achou graça diante do Senhor, significava que Noé havia sido justificado pela fé, que Noé havia sido fortalecido para aguentar o peso das suas provações e que Noé recebia do Senhor mesmo o próprio consolo. Quando Noé colocava a cabeça lá no seu travesseiro à noite, e pensando, Senhor, está difícil, o mundo inteiro está contra mim, a minha família, estamos sendo criticados o tempo todo. A palavra do Senhor dizia que o Senhor o consolava. Vamos para Gênesis, volta lá, Gênesis 6, verso 9. Então, Deus está com seus olhos postos em nós. Ponto 1.
Verso 9. Deus espera que nós reconheçamos isso. Olhemos para a nossa vida e percebamos de maneira clara que Deus derrama graça sobre nós. Que o que nós temos e somos pela graça de Deus. Era isso que Noé fazia. E quando nós fazemos isso, entramos nesse relacionamento com o Senhor e entramos de maneira clara, Ele nos justifica, nos fortalece e nos consola. E aí nós podemos dizer, igual o apóstolo Paulo, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me argui a consciência, e quem me julga é o Senhor, nem por isso me dou por justificado. 1 Coríntios capítulo 4 em diante. O que importa é que Deus me encontre fiel. O que os outros acham, deixa de achar, não me interessa. Me interessa que o Senhor me encontre fiel. Daí o Senhor espera que nós tenhamos esse caráter santo. Olha o versículo 9 do capítulo 6. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, porque ser justo e íntegro depois que morre é uma coisa, depois que morre todo mundo vira santo, até político corrupto depois que morre gera saudade, né? Fulano é que era bom, não é? Não, era entre os seus contemporâneos. O texto, quando ele usa essa expressão, entre os seus contemporâneos, é para mostrar para a gente que não foi depois que escreveram isso, não, foi naquele contexto. Ele era um homem de caráter, era um homem íntegro naquele universo. A pergunta é, como nós poderíamos traduzir esse caráter de Noé? Como nós poderíamos entender esse caráter de Noé? Hebreus capítulo 11, verso 7, vai falar um pouco sobre esse caráter e vai nos dar a pista do que significa isso. É uma santa pista, Hebreus 11, 7. Quando a Bíblia vai dizer o seguinte, o segredo. Esse aqui é o segredo. O que significa ser íntegro, santo e justo? O segredo está aí, revelado. Hebreus 11, 7. Eu digo que ele é uma pista porque ele é só uma indicação de caminho. O caminho quem tem que trilhar é você, mas é isso aí. 11, 7, Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, essa é a chave. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11 é um texto que está sendo escrito para hebreus. É bom lembrar. A carta está sendo escrita para judeus. Os judeus é que estão lendo. Por isso que a carta não tem que trazer mais explicações da vida de Noé, nem da vida de Abraão, nem na vida de qualquer outro que é citado aqui no capítulo 11, porque eles sabiam muito bem sobre essas vidas, eles tinham testemunho. Mas mesmo assim, o autor de Hebreus quer fazer um santo resumo, e ele diz que ser uma pessoa justa e que teme ao Senhor é crer na palavra de Deus mesmo quando não se vê. Por isso que Hebreus 11, 1 diz assim, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vem. Em João capítulo 20, verso 29, Jesus vira para Tomé e diz assim, você está crendo porque está me vendo agora ressuscitado? Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu não vi Jesus, você não viu Jesus, mas nós cremos, isso é graça. E quando nós vivemos por essa fé, isso nos faz pessoas tementes ao Senhor. Nós somos pessoas justas e íntegras, porque nós sabemos o Deus que nós cremos, apesar de não vermos, e sabemos do caráter de Deus. E o caráter de Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que tudo vê, e por causa disso eu ando na integridade, porque Deus está com seus olhos postos sobre mim, mas não é uma relação de obediência pela obediência, com medo do juízo, mas é obediência em amor, pelo Deus que morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia para ser minha arca, meu ambiente de segurança no meio desse mundo diluviano que nós vivemos. Isso é ser temente, isso é ser justo. Hebreus vai responder isso para nós. Então, quem é Noé? Que história é essa dele ser temente e justo ao Senhor? Ele cria na palavra. O Senhor falou, ele creu, ele não duvidou, por mais absurda que fosse a palavra. Construiu uma arca no meio desse deserto, um barco de 135 metros de comprimento.
com compartimentos para guardar todos os animais. Ele chamando os seus filhos, desafiando sua família para construir essa arca. O trabalho foi longo. Não se constrói uma arca dessa da noite para o dia. Você gasta tempo para fazer isso. E aquele ambiente de um povo tão corrupto e violento não deixava passar. Passava ali e o criticava o tempo todo. Ele não cedeu porque ele cria, ele sabia, Deus vai trazer um dilúvio. Deus vai trazer um dilúvio. Essa palavra é aquilo que o Senhor espera de nós. Versículo 9 vai dizer: Noé andava com Deus. Em Gênesis 6:9, Noé andava com Deus. 2 Pedro capítulo 2, verso 2 a 5, diz que Noé foi o pregador que Deus escolheu. 2 Pedro capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, diz o texto, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Não duvidem, Noé pregava, mas ninguém seguia o seu sermão. Noé pregava, o dilúvio está vindo, o Senhor vai matar todo mundo, convertam-se, mudem o propósito do seu coração. Eu fico imaginando o pessoal passando, para ir no santo carnaval da época, e dizendo assim: Ei, Noé, estamos indo para a balada e você está aí com seus filhos, fazendo com que eles percam a mocidade, percam a sua adolescência, sem curtir a vida. E Noé lá: o dilúvio está vindo, o dilúvio está vindo. Mas ninguém ouvia. Até que veio. E o resultado foi desastroso para a humanidade, mas não para Noé e sua família, porque eles estavam seguros naquilo que foi construído para dar estabilidade, construído pela fé, construído em quem creu na palavra do Deus que não se vê, mas que se crê pela graça. O que a gente leva para casa? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Tá bom, pastor, o senhor falou. Eu até pensei que o senhor vestido de verde e amarelo está meio intencionado. Eu digo que quem está de verde e amarelo hoje está bem intencionado. Mateus 24, 37 a 39. O que a gente leva para casa? A gente leva para casa isso. Pois assim, palavras de Jesus Cristo. Prestem bastante atenção. Palavras de Jesus Cristo. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo vai voltar. Os céus vão se abrir. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Mas só herdarão o reino dos céus os que pela graça tiverem vivido com integridade e retidão diante do Senhor. Aí, nesse dia, nós teremos a nossa fome e sede de justiça satisfeitas. Somente neste dia. Somente neste dia. Mas será uma satisfação pela eternidade adentro. E quem tentar se arrepender naquela última hora, não vai ter essa chance. Será tarde demais. Porque ali já é a manifestação de salvação e de juízo. Salvação para os que creram, sem ver, juízo para os que não creram. E agora com os olhos veem, mas é tarde demais. O que nós precisamos é lembrar dessa palavra. O que eu quero que todos nós guardemos no nosso coração e levemos para casa é isso. Nós estamos caminhando
como Noé, num mundo pervertido e num mundo corrupto. A corrupção vem porque o homem abandonou a Deus, e a única salvação é voltar os nossos olhos para a nossa arca, que é Jesus, entrarmos nessa vida estável, construirmos relacionamentos saudáveis em Cristo Jesus, vivendo na integridade e no descanso daqueles que foram recebidos pela graça. Quem coordena a nossa vida é a graça do Senhor. Ele tira do nosso coração toda ansiedade. Não andeis ansiosos. O Rei da nossa vida é o Senhor Jesus. O governante da nossa vida é o Senhor Jesus. Creiam apenas. Creiam e descansem na providência do Senhor. Vamos continuar vivendo como o Senhor Jesus disse, um dia de cada vez, mas sendo os pregadores da justiça e também do juízo, avisando para as pessoas que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E é muito bom ter a certeza de que mesmo que o mundo inteiro se perca no dilúvio, pela graça de Deus nós já estamos guardados dentro da arca, porque cremos sem ver e construímos vagarosamente, apesar de todas as críticas do mundo, uma caminhada de comunhão e integridade com o Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas para a luz. O Senhor colocou esta fé maravilhosa em nossos corações por Tua imensa graça. E o Senhor nos convida a construirmos esse relacionamento de integridade e justiça com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz pregadores no meio de um mundo que não quer ouvir a Tua palavra. Mas mesmo assim, o Senhor aquece o nosso coração e nos dá a fé que não precisa ver para crer. Porque mais bem-aventurados somos nós, porque o Senhor nos deu essa fé que ultrapassa qualquer tempestade. Agora, Senhor, fortalece o coração do Teu povo, dá discernimento, tranquilidade, mas acima de tudo, a esperança viva de que um dia nós estaremos definitivamente com os nossos olhos postos em Cristo Jesus. E assim desfrutaremos finalmente da paz, da alegria e da comunhão plena com o Senhor. E enquanto isso, o Senhor nos faz mensageiros dessa mensagem, que só há salvação em Cristo Jesus. Que possamos falar isso com os nossos lábios cobertos da sabedoria do Senhor. E que a nossa vida descansada em Ti seja um testemunho no meio das tempestades. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.